Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, que bom você de novo aqui no nosso canal, o Márcio André 12 Oficial. Esse canal tem um propósito de fazer crescer, crescer através do estudo, crescer através dos livros, crescer através de entender a mente dos autores, tá bom? Então, hoje nós temos aqui uma proposta tremenda para você, porque nós vamos analisar. Nós estamos nessas semanas, começamos na última segunda, e vamos, pelo menos por mais umas 4 semanas, analisar 2 grandes autores que falam de liderança. Nós estamos analisando livros de liderança, falando de liderança. Vou até pegar aqui, saí, voltei correndo. Nós estamos falando de John Maxwell, num dos livros, né? Show de bola, está sendo tremendo, e nós vamos continuar analisando John Maxwell por 5 semanas. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, um dos mais vendidos, mais de 60 milhões de cópias. 60 milhões, em mais de 30 idiomas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso aqui esse é o 3º dele que eu compro, porque todos os meus acaba rasgando, porque eu rabisco os livros, né? E esse livro aqui, de Dale Carnegie, ele é tremendo, é maravilhoso. Eu botei aqui do lado a Lei do Triunfo, que nós já analisamos, já vou explicar por quê. Vamos primeiro falar do autor. O autor, esse cara aqui, Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele é fundador de um curso de liderança que está por dezenas de países, ia falar milhares, são 3.000 instrutores de escritórios e liderança, tá? Ele nasceu em Missouri, nos Estados Unidos, em 24 de novembro, faleceu de 1888, ou seja, do século XIX, e faleceu em 1955 em Nova York, ok? Seu nome, na verdade, aí vem uma coisa linda de se entender, que seu nome nunca foi Dale Carnegie. Seu nome anterior, tá? Ele era, vamos lá, a gente pega aqui, seu nome original de nascimento era Carnegie, filho do Sr. Carnegie. E ele adotou o nome Carnegie, que era bem parecida a pronúncia, mas ele adota o nome Carnegie por um motivo, por ser influenciado por uma pessoa especial, que eu quero explicar para vocês rapidinho quem é, tá? Ele foi influenciado por Andrew Carnegie, e aí sim, Dale Carnegie, que era Dale Carnegie, ele foi influenciado por Andrew Carnegie. E por que eu estou com esse livro aqui do Napoleão Hill? O Andrew Carnegie, que nunca foi autor, ele influenciou os maiores homens do século XIX, tá? Andrew Carnegie nasceu no Reino Unido, ok? Em 1835, também no século XIX, tá? E ele foi um filantropo, um homem rico, e que no final da vida ele distribuiu seus bens, ele formou igrejas, escolas, faculdades, e ele influenciou Napoleão Hill a escrever a Lei do Triunfo, e aí eu boto aqui de volta esse livro, e influenciou este homem aqui, Dale Carnegie. Dale Carnegie, ou Dale Carnegie, ele foi tão influenciado que ele muda a grafia do nome dele. É como se dissesse assim: eu quero ser seu filho, eu quero viver a sua vida, eu quero ir além. Dale Carnegie, deixa eu tentar explicar para você por que ele foi tão influenciado. Porque no início da vida dele, você sabe o que ele era? Ele era um vendedor de sabão e banho de porco, tá? Vendia curso por correspondência. Começou a fazer uma escola de arte dramática, ou seja, ele ia ser ator.
Só que como ele falava bem no palco, como ele era desenvolto, e ele conheceu isso ainda na época do Carnegie. Isso, aí quando ele conhece o senhor Carnegie, perdão, quando ele conhece Dale Carnegie, ele é tão influenciado por essa pessoa, e Dale e o Andrew Carnegie, ele tinha essa capacidade, ele instigou o Napoleão Hill a escrever a Lei do Triunfo, ele instigou o Dale a ser um palestrante. Ele não só se tornou um palestrante motivacional, como mais do que isso, ele adota o nome do seu mentor. Imagina que alguém adotasse o teu sobrenome, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa que eu conheça, que se chame João Souza, e porque ele me conhece, ele quer se chamar João Silva. É claro que já os sobrenomes já eram um pouco parecidos, muda um pouco a pronúncia, muda a grafia, mas ele literalmente muda de nome, tá? E ele passa a se apresentar com esse nome. Você sabe disso, é chamado nome artístico. E ele passa a fazer isso, e é quando ele lança esse livro. Ele é autor de vários livros, mas esse livro, só esse livro aqui, tem mais de 60 milhões de cópias, traduzido em mais de 30 idiomas, e ele tem um curso só em cima desse livro aqui. Um curso que já está, que tem mais de 10 mil escritórios espalhados pelo mundo. Isso, gente, nós estamos falando do século 21, 2025, um homem que morreu em 1955 e que deu esse curso em 1929, 1930. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Fala de vendas, fala de corretagem, fala de ensino, fala de liderança, fala de mentoria, fala de tudo isso. Esse é o livro de cabeceira, que junto com esse livro aqui do Napoleão Hill, qualquer pessoa que queira desenvolver-se em área de vendas, em área de liderança, em área de ensino, tem que ler esses livros, tá? E como eu te falei, esse livro é muito profundo para a gente falar em uma aula só. Nós vamos fazer em 4 aulas, tá bom? Então hoje eu estou me dedicando a apresentar o autor e falar da primeira parte do livro, ok? E nós vamos falar da primeira parte do livro, porque o que era o ensino do Dale Carnegie? Eu separei algumas páginas aqui, alguns tópicos para citar e ler para você. Por exemplo, ele fala da crítica. Ele diz assim: a crítica fútil, isso na primeira parte do livro. A crítica é fútil, a crítica é perigosa, porque ela fere o precioso orgulho do indivíduo. Ela alcança o seu senso de importância e gera ressentimento. Então preste atenção, um dos ensinos do Carnegie: não critique. Não diga que a pessoa está errada. O segredo do sucesso é não falar mal do que a pessoa pensa, não falar mal do que a pessoa acha, não falar mal do que a pessoa veste, não falar mal do que a pessoa come. Não fale mal. Você pode, elogiando a pessoa, conduzi-lo a uma mudança, conduzi-lo a pensar como você. O senhor pensa assim, que bom, concordo com o senhor, mas eu tenho aqui o meu produto, olha só isso aqui, o senhor acha interessante isso e tal. Então, ele fala o seguinte: qualquer idiota pode criticar, qualquer idiota pode condenar, qualquer idiota pode se queixar, e aliás a maioria dos idiotas faz isso. É interessante. Agora ele fala, mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender e principalmente para perdoar. Então, em lugar de condenar, procure compreender as pessoas. Procure descobrir por que fazem o que fazem. Essa é uma atitude de empatia. Conhecer tudo é entender e perdoar tudo. Então, preste atenção, ele bota bem claro, nem Deus se propõe em primeira instância a julgar. Ele se propõe em primeira instância a perdoar. Então, princípio 1 do Dale Carnegie para você
fazer amigos, influenciar pessoas, fazer as pessoas pensarem como você, comprar o seu produto, aprender o seu método, caminhar ao seu lado. Não critique, não condene e, é claro, não se queixe. Não se queixa porque tu está se queixando de uma pessoa aqui, tu vai se queixar da outra. Quem fala de João com José fala mais de si do que de João e de José. Quem critica outra pessoa com você, critica você com outro. Saiba disso, então não critique, não condene, não se queixe. Você quer influenciar pessoas, você quer fazer amigos, você quer chegar a algum lugar, tá? Então aprenda esse primeiro princípio. Não critique, não condene, não julgue. Segundo princípio aqui, para tratar pessoas, não há meio capaz de matar a ambição de um homem que critica os seus superiores. Presta atenção. Ele mostra que o Dr. Andrew Carnegie, lembra que era o mentor dele, ele elogiava publicamente. Elogiava até os erros. Ele conta uma história no seu livro excepcional que o Henry Ford, que também era mentorado pelo Andrew Carnegie, ele perdeu, ele colocou um cara para fazer um projeto aqui na América do Sul e o cara perdeu, o cara faliu, o cara perdeu 40% da renda. Ele elogiou porque ele conseguiu manter 60% do investimento. Então, não só não critique, mas elogie. É questão de elogiar assistentes, elogiar em todo lugar, elogiar em público, elogiar no particular. Aprenda isso. É muito inteligente que você seja uma pessoa que reconheça aquilo que o outro faz. Inclusive nos casamentos. E ele mostra que a grande razão da destruição dos lares, e eu quero te dizer que o Dale Carnegie, ele se divorciou uma vez, tá? É exatamente a falta de reconhecimento mútuo. É aquela pessoa que está ao lado e não elogia nada que o outro faz, que não reconhece nada que o outro faz. Claro, e ele explica isso, que há diferença entre elogio e bajulação. Elogiar é uma coisa, bajular é outra. O que é bajulação? É um elogio mentiroso. O que é elogio? É um elogio verdadeiro. Mesmo quando você critica, você pode criticar elogiando. Como eu volto a te falar. Poxa, fulano perdeu 40% do nosso investimento, mas ele, dentro da situação que estava, ele poderia perder 100%, conseguiu segurar 60%. Então, quero te dizer que você conseguiu fazer algo bom, mesmo tendo perdido. Então, aprenda isso. Um princípio filosófico dele dizia o seguinte: não tenha medo dos inimigos que atacam, tenha medo dos amigos que o bajulem. Tenha medo de elogio barato. Então, você quer fazer amigos, influenciar pessoas. Primeiro, não critique. Segundo, aprecie, elogie de maneira honesta e sincera. Um elogio, ele não é uma bajulação quando você o faz de uma maneira bem honesta e bem sincera, tá? Você tem que conseguir que a pessoa entenda que o que você está falando não é bajulação, e sim é um elogio, mas de forma honesta e sincera. Mesmo que você esteja elogiando a aparência da pessoa e ela não seja com uma boa aparência. Descubra algo que você pode elogiar. Descubra algo na casa, na família, na pessoa, na aparência, no trabalho e elogie. Terceiro princípio para você fazer amigo e influenciar a pessoa. Então vamos lá. Primeiro, não critique, não condene, não se queixe. Segundo, aprecie de forma honesta e sincera, sem bajulação. Terceiro, desperte um forte desejo na pessoa. Gente, tem um filme de Hollywood, me falha a memória agora, qual é o filme? O Lobo de Wall Street, lembrei. Que o filme começa
começa com uma história de um cara querendo vender uma caneta. Ele está numa palestra e ele fala assim, gente, eu preciso assinar um cheque para uma pessoa. E aí ele fala assim, você quer que eu assine esse cheque para você? E aí pergunta para a pessoa, um cheque, vamos dizer assim, de R$1.000. Aí a pessoa fala, quero. Ele falou assim, você tem uma caneta? Ele, não tem. Ele falou, eu tenho uma caneta para te vender. Você quer caneta? Quero. Eu te vendo a caneta por R$1.500. Você quer a caneta? Ué, o que é isso? Ele cria uma necessidade. A pessoa acha que está ganhando R$1.000, mas na verdade está pagando R$1.500 numa caneta. Se você levar em conta que, digamos que a pessoa compre a caneta por R$1.500, aquela pessoa na verdade pagou R$500 por uma caneta. Mas por que ele pagou R$500 numa caneta? Porque ele criou um desejo, ele criou uma necessidade. Se você quer vender, se você quer se fazer importante, se você quer chegar a algum lugar, crie um desejo. Desperte um desejo, desperte uma necessidade. Você lembra, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bíblico disso, quando José vai interpretar o sonho de Faraó. Você conhece essa história, né? Faraó teve um sonho lá, com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e ele queria alguém que interpretasse, buscaram José lá na prisão, e o José interpreta o sonho. E ele não só interpreta o sonho, como ele cria o desejo. Ele faz o seguinte, ele dá a interpretação, olha, vão vir 7 anos de vacas gordas, ou seja, 7 anos de prosperidade, 7 anos de vacas magras, 7 anos de miséria. O que o senhor faz? O senhor põe um homem, faltou pouco ele fazer assim, ó, põe um homem, entendido e sábio, sobre todo o Egito, que de tudo, que ele viaje pelo Egito inteiro, e de tudo ele separe 1/5 aos celeiros de Faraó. Quando vieram os 7 anos de miséria, este homem, ele em momento algum disse o nome dele, esse homem vai poder ter comida para o povo. E ele vai vender a comida e o senhor vai ser o dono de tudo. Que foi o que aconteceu. O Faraó recolheu 1/5 do povo. Quando veio a fome, ele vendeu a comida para o povo, primeiro pelo dinheiro, depois pelos animais, depois pela terra, e por último as pessoas se tornaram escravos de Faraó. Olha que coisa terrível. E isso a troco de comida que era deles mesmos. Então eu quero te dizer uma coisa, crie uma necessidade, crie um desejo. Esse foi o terceiro princípio do Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É por isso que esse livro, ele é a base de um curso de vendas, é a base de um curso de liderança, é a base de um curso de influência e administração pessoal, tá? Então, vou falar uma coisa, nós vamos ficar 1 mês analisando esse livro. E por que eu vou ficar 1 mês analisando esse livro? Para dar tempo de você comprá-lo, para dar tempo de você lê-lo. Isso aqui é um livro para você ler em 2 dias. Então, se você começou hoje, eu te dei a primeira parte do livro. Faltam 3 partes do livro. Se você pedir pela internet, vamos dizer que você, em 3 dias esse livro chega para você. Hoje, uma quinta-feira, você está ouvindo essa palestra, você pede ele agora, esse livro vai chegar para você segunda-feira, você começa a lê-lo, na quarta-feira você já acabou, e aí na quinta-feira que vem a gente vai voltar a tocar nesse assunto, sendo que, paralelo a esse livro, nós vamos estar falando desse livro aqui, o John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, e eu estou dando 4 leis a cada vez. Esse aqui eu vou dar uma parte. São 4 partes, eu vou dar uma parte de cada vez, ou seja, nós vamos ficar 1 mês inteiro só falando de liderança. E vale a pena você adquirir esses 2 livros. Vale a pena. Isso aqui vai mudar a sua vida. Seja em área de venda, seja em área de administração, seja em área de liderança. São 2 livros que todo administrador, gente, eu sou formado em administração de empresas, eu sou Master Coach, eu tenho pós-graduação em marketing e vendas. Tá aqui, a base de tudo, ó, tá aqui. Então, ó,
Anota os nomes. John Maxwell, 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Compre esses 2 livros. Leia. Semana que vem a gente vai tocar de novo nesse assunto. Nos 2 livros. É livro para você ter, ler e aprender. Tá bom? Então, fica a dica da semana para você comprar esses 2 livros e lê-los. Leia, 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 leia. Eu não sou o Botini, mas leia! Ok? Dale Carnegie, Como Influenciar Amigos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A crescer, a comprar, a vender, a ser. Fica a dica do apóstolo Márcio. E mais, peraí. Por que eu estou falando disso? Você sabe que eu lancei um curso de liderança, um Método Fênix de Liderança, o MPL. Lá no meu Instagram, Márcio André Oficial. Meu YouTube é @MárcioAndré12Oficial. A diferença entre um e outro é o número 12. No meu Instagram, você entra, você clica lá no MPL, Método Fênix de Liderança. Muito inspirado nisso aqui, mas também muito inspirado nas minhas experiências. Se inscreva lá, adquira esse método de liderança e você vai ver que a gente vai conversar muita coisa que vai te fazer entender o Método Fênix. Tá legal? E mais do que isso, o Método Fênix vai te fazer entender esses livros. E todo dia, 11 da noite, aqui no nosso canal no YouTube, estamos num propósito orando por você. É só você se inscrever, clicar no sininho e você vai participar. E lá você põe seus pedidos de oração, a gente está intercedendo por você. Porque todo bom líder é um homem de oração. Guarde isso. Até a próxima. Fica com Deus.